Você se sente correndo de um lado para o outro, tentando equilibrar pratinhos, tentando não deixar nenhum deles cair? A vida demanda, não é mesmo? É muita coisa, muita responsabilidade que nós temos sobre as nossas costas. E às vezes é muito difícil lidar com isso de forma equilibrada e presente. Se você ressoa com esse tema, fica aqui comigo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Boas-vindas ao Yoga para você. Meu nome é Luciana Prakash e hoje eu acordei exausta, mas muito cansada, com enxaqueca, com o corpo dolorido, toda esquisita. Ontem à noite eu tive uma festa que foi até mais tarde com a minha pequena Sofia, não dormi tão bem assim. Nosso pequeno Mateus acordou várias vezes e eu acordei assim em frangalhos hoje. E aí, olha que interessante, depois do almoço eu deitei com a intenção de descansar um pouco, mas assim que eu deitei a mente começou. Quem dorme em pleno meio de semana logo depois do almoço? Você tá cheia de coisa para fazer, levanta e vai produzir, vai trabalhar. Daqui a pouco tem que buscar os meninos na escola. Então essa é a hora que você tem para fazer tudo que você tem que fazer. Vai lá, pendura a roupa no varal, vê se tem mais alguma coisa para arrumar, enfim. A minha mente começou a me lembrar de todas as responsabilidades que eu tenho para fazer no dia a dia e eu senti uma sensação muito desconfortável, assim, um conflito interno mesmo entre fazer o descanso que eu estava entendendo, sentindo que era necessário, ou simplesmente arregaçar as mangas e correr atrás de equilibrar todos os pratinhos de novo, certo? E foi muito interessante que bem nesse momento eu resolvi olhar mensagens no WhatsApp e eu tinha recebido o link de um vídeo maravilhoso da Cris Guterres, que eu adoro ler, que eu adoro escutar. E o vídeo dela chama assim, Mulheres que Derrubam Pratinhos. É hora de aliviar a pressão. E aí eu fui assistir ao vídeo e me deliciei com tudo que ela estava falando e me reconectei com o meu momento e com a forma yogi de enxergar tudo isso. A gente vive numa sociedade e talvez num momento em que todas, principalmente nós mulheres, estamos sobrecarregadas. Cada vez mais eu tenho certeza dessa minha constatação ao conversar com amigas no meu círculo social, ao conversar com alunas, com colegas de trabalho, eu vejo isso cada vez mais intenso. Mulheres exaustas, num cansaço, um estresse crônico que não é resolvido, melhora um pouquinho, piora um pouquinho, mas ele não se desfaz completamente, está sempre ali constantemente, né? E isso muito fomentado pelo estilo de vida que a gente leva. Nós somos hoje mulheres que nós temos que produzir, nós temos que ter uma boa aparência física, então ainda tem que cuidar do corpo, tem que cuidar do cabelo, tem que cuidar da pele, tem que cuidar dos filhos. E aí um outro detalhe que eu tenho chamado a atenção também nas minhas aulas, nós somos uma geração sanduíche que muitas vezes tem que cuidar dos filhos e da geração anterior à nossa, cuidando dos pais ou tios, parentes, seja lá o que for, cuidando de outros adultos. E tudo isso tem um peso muito grande para nós. Como é que a gente faz para equilibrar tudo isso? E aqui eu não estou falando sobre como que a gente faz para equilibrar os pratinhos. Meu interesse não é esse, porque eu não acho que a gente deva viver uma vida correndo atrás de equilibrar todos os nossos afazeres. A gente pode, mas qual é o custo disso? Como que isso afeta a nossa vida, como que isso afeta a nossa saúde física, mental e emocional. Esse é meu ponto. E aí, nessa reflexão, eu me lembrei do que o yoga me trouxe. E eu vivo dizendo, o yoga me trouxe aceitação. O que eu mais amo no yoga, o que mais acalma, preenche meu coração e que foi o yoga que me trouxe, é a aceitação. A aceitação essa que muitas vezes a gente precisa nesses momentos em que não está conseguindo equilibrar as coisas e tá tudo bem não equilibrar. A aceitação no momento que o pratinho caiu, não deu conta, não conseguiu fazer, não conseguiu
cumprir todas as nossas responsabilidades. E aí, como que eu me sinto? Eu aceito, eu acolho, porque tá tudo bem. Antes de mais nada, antes de sermos praticantes de yoga ou de sermos qualquer coisa, qualquer um dos papéis que nós temos na vida, nós somos seres humanos. Seres humanos falham. Seres humanos não são perfeitos. É muito comum a gente ouvir dentro do meio do yoga uma fala sobre a busca do ser perfeito, da perfeição, mas é uma perfeição ética da qual a gente fala. Não é uma perfeição no sentido de dar conta de tudo. É uma perfeição, inclusive, no sentido de aceitar, acolher que não deu conta e que tá tudo bem. Um dos primeiros e mais, aliás, não é um dos primeiros, o primeiro e mais importante princípio do yoga se chama ahimsa, não violência, e ela começa com a gente. Se nós não soubermos aplicar a não violência em relação a nós mesmos, não vai ter como pensar num mundo menos violento ou em relações menos violentas ou em interações menos violentas. Isso começa com a gente. Então, no momento em que não está dando para equilibrar, em que está difícil, a gente precisa aceitar, entender que isso é violento contra o nosso corpo, que passar a vida tentando equilibrar todos esses afazeres, todas essas responsabilidades, é violento contra a gente mesmo. Então, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode aliviar? Como que a gente pode de repente distribuir melhor esses afazeres? O yoga vai nos ensinando tudo isso, porque o yoga nos ensina, em primeiro lugar, a conectar com as nossas necessidades, ou nem sempre com as nossas necessidades, porque muitas vezes a gente não consegue nomear isso com tanta facilidade, mas o yoga nos conecta com as sensações no corpo. Então, se a gente estiver presente, disponível, a gente consegue sentir, meu corpo não está bem, igual hoje eu senti. Estava com enxaqueca, estava com o corpo esquisito, estranho. Eu senti de deitar e eu fui. Eu ouvi o meu corpo. A mente tentou me impedir, porque é isso que a mente faz. E é ok também, tá, gente? Porque a mente faz parte da nossa realidade humana. Então, o yoga é sobre aprender a lidar com tudo isso, aprender a lidar com essa mente que aceita todas essas responsabilidades, que carrega todas essas responsabilidades como se elas fossem de fato só nossas e como se elas fossem a nossa existência. Esse é um problema fundamental. Não conseguir equilibrar todos os pratinhos, não conseguir dar conta de todas as nossas responsabilidades, não nos torna menores, piores, incapazes, ineficientes, nada disso. Faz parte dessa nossa jornada humana. O que nós somos de verdade, por trás de todos esses afazeres, todos esses papéis, todas essas necessidades, é pura essência. E ela não é afetada por tudo aquilo que a gente consegue alcançar, fazer, dar conta, e tampouco por tudo aquilo que a gente não consegue, não dá conta, não faz. Então, o que a gente precisa é voltar para esse lugar de conexão interna, de clareza de propósitos, alinhado com a ahimsa, com a não violência, alinhado com satya, que é a verdade, a veracidade. Nesse momento, a minha verdade é: estou cansada, preciso de descanso, ponto. E ser capaz de, em inglês tem uma expressão que eu adoro, que é stand up. Por isso, é tipo assim, de firmar o pé. Eu preciso desse descanso, então eu me permito. Essa é a minha necessidade agora, então eu vou lá e faço. Por mais que muitas vezes aos olhos dos outros no entorno, aos olhos da sociedade, pareça algo muito estranho, muito diferente, certo? Mas a gente precisa se conectar com isso que é importante para nós. E o yoga é cheio de ferramentas para que a gente faça isso. Como eu falei em alguma parte desse vídeo, o yoga não vem aqui eu não estou trazendo esses ensinamentos do yoga para a gente aprender a equilibrar melhor esses pratinhos.
nem é sobre isso. É para aprender a lidar melhor com a necessidade de equilibrar os pratinhos e com a frustração que muitas vezes vem quando a gente não consegue equilibrar esses pratinhos. Tá tudo bem, tá tudo ok. Esse é o maior legado que o yoga deixou para mim, na minha vida, e eu espero que a gente consiga contribuir com a jornada de cada uma de vocês aí do outro lado também, para entender que é possível passar por momentos de mais aperto na vida, menos aperto, muitos afazeres, menos afazeres, com um pouco mais de leveza, sem levar tudo tão a sério assim. Afinal de contas, são só papéis, são só identidades que a gente assume, mas que não são de fato a nossa essência. Tá fazendo sentido para você? Então curte aqui esse conteúdo para que ele possa chegar para mais pessoas que estejam precisando ouvir sobre isso, e comente aqui também nos comentários se você já passou, escreva lá, já passei. Se está passando por isso agora, nesse momento, escreva lá, estou passando. Isso ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Bom, a gente fala muito isso aqui no Yoga para Você. Provavelmente você já me ouviu falar isso ou ouviu o Mitra falar sobre isso. É uma analogia que a gente utiliza sobre autocuidado. Se a gente estiver num voo e acontecer uma despressurização da cabine, Deus nos livre e guarde de passar por essa situação, mas se isso acontecer, máscaras vão cair, certo? E a instrução é: coloque primeiro a sua máscara e depois ajude as outras pessoas ao seu redor, as pessoas que não conseguiram colocar a máscara nelas. O yoga fala sobre isso. A gente precisa de autocuidado, principalmente se a gente tem esse estilo de vida, cuidando de várias outras pessoas, tentando equilibrar pratinhos, tentando trabalhar, produzir e ainda cuidar da casa, cuidar dos relacionamentos, ter vida social e tudo isso que a gente sabe que a gente faz. Então a gente precisa se cuidar em primeiro lugar. É impossível cuidar do outro e de outras situações se o corpo não estiver bem, se a mente não estiver bem. Se a gente estiver bem, o que eu costumo chamar de melhor versão de nós mesmos, então se eu estiver na minha melhor versão, eu consigo servir muito melhor àqueles que estão no meu entorno. Isso é crucial. E o yoga é cheio de ferramentas que podem nos ajudar nesse autocuidado. Cuidar da gente mesmo para que a gente possa fazer todo o resto. E fazer todo esse resto sabendo que não vai dar conta de tudo isso e que tá ok, e fazendo assim mesmo, com alegria, com prazer, que é outra chave fundamental do yoga. No yoga a gente chama isso de santosha, contentamento, fazer algo com satisfação, independentemente do resultado disso. Não importa se vai dar certo, não importa se vai dar errado. O que tinha que ser feito ali naquele momento foi feito, e foi feito com amor, com a melhor energia que eu pude, com toda a minha dedicação, toda a minha disponibilidade naquele momento. Talvez pudesse ser melhor, talvez poderia, mas num outro momento, naquele momento, foi isso que eu pude entregar. E tá ótimo. Santosha é sobre isso. Então tem muita coisa no yoga que nos ajuda a olhar para essas exigências da vida que a gente leva atualmente com um olhar um pouco mais leve, um pouco mais suave. Gostou desse conteúdo? Quer aprofundar? Então vem com a gente para o workshop do Caos à Calma, que vai acontecer na semana que vem, de segunda a quinta-feira, do dia 20 a 23 de maio. Nesse workshop, nós vamos aprofundar um pouco mais nessa ideia do porquê que a vida como ela está nesse momento, esse estilo de vida que a gente leva, por que isso nos conduz a esse estado constante de estresse, de ansiedade, de preocupação, e como que a gente pode utilizar as ferramentas do yoga para trabalhar justamente o autocuidado, a autorregulação e passar melhor por esses momentos em que a gente se vê tentando equilibrar pratinhos e derrubando pratinhos e entendendo que isso tudo faz parte e que tá tudo bem. Te espero por lá.